Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que tentou algo, digamos, bem ambicioso: transformar o estudo da sociedade em uma ciência exata. É isso mesmo, uma ciência da humanidade. Imagina só, estamos no século XIX. A ciência está descobrindo tudo sobre o universo, sobre a química, e aí surge aquela pergunta, né? Peraí, e a gente? E a sociedade? Será que dá para estudar as pessoas, as nossas interações, com a mesma precisão que se estuda um planeta? Esse era o grande desafio da época. E foi aí que apareceu uma resposta. E que resposta! Uma filosofia chamada positivismo. A proposta era radical, para dizer o mínimo. A ideia era a seguinte: o método científico, aquele de observar, testar, procurar leis, não serve só para física ou biologia. Ele é o único caminho para qualquer conhecimento de verdade, inclusive para entender a sociedade. Beleza, então vamos conhecer o primeiro grande nome por trás disso tudo, o primeiro arquiteto dessa ideia, o filósofo francês Auguste Comte. Comte? Bom, ele não estava para brincadeira. O cara olhava para a sociedade da época e viu o que ele chamava de crise política e moral. Para ele, a raiz do problema era uma anarquia intelectual, uma completa bagunça de ideias. E a solução? Criar uma ciência novinha em folha para botar ordem na casa. E o ponto de partida dele foi uma ideia central: a lei dos 3 estágios. Ele dizia que o pensamento humano em qualquer área passa sempre por 3 fases. Primeiro, a gente explica tudo com deuses, o estágio teológico. Depois, a gente passa a usar ideias abstratas, como a natureza, o estágio metafísico. E por fim, a gente chega no estágio positivo, o científico, onde o objetivo é descobrir as leis que governam os fenômenos. E é por isso que, no início, ele chamou essa nova ciência de física social. Pensa só no nome, física social. A ideia era exatamente essa: tratar a sociedade como um objeto de estudo da natureza, sabe? Algo que tem leis fixas, que a gente pode descobrir, assim como a física faz com o universo. Mais tarde, claro, o nome mudou para sociologia. E essa visão fica super clara na hierarquia das ciências que ele propôs. Para Comte era tipo uma escada. Na base, a mais geral de todas, a matemática. Aí vinha astronomia, física, química, biologia e lá no topo, coroando tudo, a sociologia. A mais complexa de todas, porque ela precisava de todas as outras para existir. Uma dependia da outra, entende? Ok, a ideia do Comte foca no todo, na sociedade como um grande organismo, certo? Mas e o indivíduo? E a nossa mente, as nossas vontades? Onde a gente entra nessa história? Essa pergunta é fundamental e nos leva direto para o nosso segundo arquiteto. Agora a gente muda de perspectiva. Vamos para a Inglaterra conhecer a visão de John Stuart Mill. E ele vai propor um caminho bem diferente, na verdade quase o oposto do Comte. Para Mill, o ponto de partida não era o todo, a sociedade, era o indivíduo. A lógica dele era simples. A sociedade é feita de pessoas, certo? Então, para entender como a sociedade funciona, primeiro a gente precisa entender como as pessoas funcionam. E olha só que mudança de foco. Se para Comte a ciência-chave era a sociologia, para Mill era a psicologia. O estudo da mente, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, era ali que estava a base de tudo. Para ele, qualquer grande evento social, no fundo, é só o resultado das ações e pensamentos de muitos indivíduos somados. Então, o ponto central do Mill é esse. A sociedade não é uma entidade misteriosa com vontade própria. Não. Ela é o resultado direto do que as pessoas, juntas, fazem e sentem. As leis da sociedade são, na verdade, as leis do comportamento humano em grupo. Então, o que a gente tem aqui são 2 projetos bem diferentes, 2 visões de mundo quase opostas, mas com o mesmíssimo objetivo: criar, finalmente, uma ciência da sociedade. Aqui fica bem claro o contraste, né? De um lado, Comte com o método de cima para baixo. Ele olha primeiro para a sociedade, para depois entender o indivíduo, e a ciência principal para ele é a sociologia. Do outro lado, Mill, com o método de baixo para cima. Ele parte do indivíduo, da psicologia, para daí entender o grupo. Mas apesar de todas essas diferenças, no fundo, eles queriam a mesma coisa. Eles acreditavam que a história não era um caos, que as mudanças sociais não aconteciam por acaso. Ambos estavam convencidos de que existiam leis por trás do progresso humano, e a missão era descobrir essas leis. E essa busca toda do século XIX deixa uma pergunta no ar que continua super atual, né? Será que o comportamento humano pode mesmo ser previsto por leis, como a queda de um objeto?
Ou será que sempre vai existir um elemento de liberdade, de imprevisibilidade que escapa a qualquer ciência? Bom, essa é uma questão que continua aberta até hoje.